eu queria te provocar dizendo o seguinte: como reagiríamos a uma fake news? E antes de eu começar, eu queria agradecer ao Tiago, a Rita, por disponibilizar esse espaço lindo, maravilhoso aqui, e principalmente a Rita pelo engajamento dela para essa manhã. Precisamos de mais Ritas no nosso ministério, no nosso Brasil, no nosso... Glória a Deus! Tá legal? Já me impactou, já nos impactou. Glória a Deus. Queridos, é o seguinte, Paulo um dia disse o seguinte: não que já tenha alcançado, não que eu já tenha obtido tudo isso. E eu fiquei intrigado com esse texto da palavra de Deus, um texto que eu jamais li, um texto que eu mais li, um livro que eu mais li, que é o Filipenses, e deu essa tirada. Não que já tenha obtido tudo isso. Eu falei, Paulo dizendo isso. E a pergunta é o seguinte: como nós reagiríamos a uma fake news quando alguém fala da gente, sem ser aquela realidade do fato? Como você reagiria? E essa mentira grosseira, essa fake news, fez com que Paulo parasse numa prisão, colocado os pés dele num tronco, e dali ele escreveu essa carta de Filipenses, que é uma carta que dizem que é uma carta da alegria, apesar de tudo, como pode. Mas eu queria dar um pano de fundo para vocês entenderem, compreenderem onde eu quero chegar. Estamos lá em Atos capítulo 16, eu nem vou abrir a Bíblia, coloquei do lado, mas eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui na nova versão transformadora. Está em Atos capítulo 16, versículo 23, que diz o seguinte: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Não bastasse você ser mandado para a cadeia por uma notícia invejosa, mentirosa, uma fake news, foi colocado, lançou no cárcere interior, que era uma cela onde não havia iluminação, e ainda prenderam os pés de Paulo e Silas num tronco. Então esse é o contexto, é nesse contexto que Paulo estava, que ele escreve a carta à igreja de Filipos. Paulo estava na sua segunda viagem missionária e as igrejas estavam crescendo em fé, em sabedoria e principalmente em número de pessoas. Eles passaram pela Frígia. Ali naquele lugar eles foram impedidos de falar de Jesus, mas eles continuaram. Tentaram ir para um lugar chamado Bitínia, mas o Espírito Santo falou que ali não era bom que eles fossem. O Espírito Santo não permitiu que eles chegassem até ali. E uma noite, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia e disse para ele: vai até a Macedônia, passa e nos ajude, por favor, até que nessa viagem Paulo chega a Filipos e eles estavam anunciando ali a Jesus, feliz da vida, falando da salvação, da mudança de vida, daquele que tinha tirado Paulo daquela situação, e estava anunciando. Ele encontrou algumas mulheres ali, e estava pregando o evangelho, até que uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de perfumes e muito crente em Deus, se interessou mais pela palavra de Deus e ouviu mais Paulo. E ela pediu para ser batizada, e
ela e toda a sua casa. O milagre de Deus. Paulo tinha que chegar até aquele lugar. E aquela mulher já era crente, já cria em Deus, já era temente a Deus. Mas ela, quando ouviu Paulo, ela prestou mais atenção, melhorou a sua convicção, a sua fé em Deus, e ela constrangeu Paulo: não, você vai ficar na nossa casa, vocês vão ficar na nossa casa. Pediu para que Paulo dormisse ali, pernoitasse na casa dela. Paulo, logo de manhã, saiu para orar com eles. Eis que ele encontra uma mulher, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. E Paulo expulsa aquele demônio, expulsa aquele espírito de adivinhação e quebra a empresa dos donos daquela jovem. Faliu a empresa, não tinha como eles ganharam dinheiro, eles ficaram muito irritados, muito chateados com Paulo ter feito aquilo ali. E aquela mulher, além dela mudar de vida, aceitou Jesus, creu em Jesus, ela saía na frente. Era uma Rita da vida. Começou a falar: eu conheci o Deus Altíssimo. Esses caras que estão falando aqui estão pregando sobre o Deus Altíssimo. Não teve vergonha de falar, de convidar. E aquilo foi irritando. Isso não foi só um dia, foi vários dias. A Bíblia diz que está em Atos 16, 18. Não foi só um dia. Foram vários dias ela gritando e convidando e chamando as pessoas. Eu conheci uns caras que falam sobre Deus, e eles são filhos do Deus Altíssimo. Aquela mulher que tinha aquele espírito, de repente muda completamente. E esse é o pano de fundo. Foi isso que irritou as autoridades, as pessoas que proclamavam a religião deles ali, e foram fazer uma reclamação contra Paulo e Silas. O que aconteceu com eles? Eles foram presos. E lá em Atos 16, 19 diz assim: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram lá à praça, na presença dos magistrados. Irritou mesmo, chateou mesmo. Isso tem acontecido hoje no nosso Brasil. E apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou. Criaram um motim ali, se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoitos, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés. Essa era a grande preocupação. Esses homens estão trazendo costumes novos. E conseguiu irritar tanto que eles recebiam açoites, chicotadas, pauladas. E qual que foi o crime que Paulo cometeu? Qual o crime que Paulo cometeu? Ele estava orando na praça com umas mulheres e falando sobre Jesus Cristo. E eu tenho aprendido a cada dia, queridos, de verdade, cada dia, que a nossa fé cristã, ou a nossa vida cristã aqui na Terra, ela não é sobre uma linha de chegada, não é sobre só uma preocupação aonde nós vamos morar, onde nós vamos estar, a segurança do lugar que nós estaremos. Aliás, é um assunto que eu não me preocupo tanto de verdade. Tem muitos irmãos, líderes, que têm milhões. Eu admiro, sigo, escuto e ouço e vejo que tem essa preocupação, pregam todos os dias, é o ministério deles, sobre este lugar onde nós vamos estar. Você tem que estar preparado hoje, para esse dia chegar. Mas a minha preocupação maior como cristão de verdade sempre é essa caminhada,
essa jornada. Não é sobre uma meta alcançada, porque essa segurança Jesus já me deu. Eu também não fico desleixando com as coisas de Deus, não aconselho. Mas a vida cristã é sobre uma caminhada, sobre uma jornada no dia a dia. Nós vamos enfrentar esse tipo de pessoas. E como que nós estamos preparados, como que nós estamos para enfrentar esse tipo de pessoas? Que cria uma fake news, cria uma notícia sua, cria uma mentira, convoca toda a sociedade, todas as autoridades e te coloca numa prisão. Né? Você tem que ter muita resistência, muita inteligência emocional, como dizem hoje. Eu acredito que nós não somos um projeto acabado, pronto, perfeito. Nós estamos caminhando, estamos no caminho. Nós precisamos ter muita resistência, queridos. Esse é o tempo. Eu fiquei pensando ontem, falei para Deus, amor, cara, o que vai parar? O que vai nos parar? Porque a Covid não nos parou. Apesar que, né, essas duas tempestades não nos parou. Eu dei uma olhada nos stories, ontem tinha gente, altas baladas, cara. Falei, nossa, o que é preciso fazer acontecer para que nos pare, ou sei lá, para que a gente entre numa reflexão, para que a gente apenas pare para meditar o que está acontecendo. Pô, será que eu sou de Deus mesmo? Será que eu sou de Jesus mesmo? A vida cristã, se comparada a uma corrida, ela não é um tiro, né, de 100 metros livres, 50 metros, 100 metros, não é uma corrida de revezamento, não é uma mini maratona, ela é uma maratona, é uma corrida de fundo que eles dizem, né? Acho que é esse nome, né? Corrida de fundo. Saiu agora. O Paulo esses dias, Paulo está aqui, ele foi correr 21 quilômetros. Falou que correr 7, 14, 21. Aí depois ele publica lá nos stories, foi totalmente emocionante porque é desafiador você correr 21 quilômetros. Foi desgastante. Ele ficou com o joelho inchado, cansado, emocionado, a mente entra num estado de, nossa, que esforço, que dedicação, sabe? E a carreira cristã, ela não é uma corrida de 21 quilômetros. Ela não é triatlon. Não é. Ela é muito mais resistência. Ela é muito mais resistência. Nós estávamos falando aqui hoje, esse culto aqui começou, tem 8 meses. E não é apenas um domingo. Sabe, a nossa carreira cristã não se resume a esse culto de domingo, de 1 hora e meia. Acabando aqui, nós desligando os aparelhos, começa o nosso culto de novo. Todos os dias, todos os dias. 32 domingos. Todos os dias. E como é que você reagiria se alguém contasse uma mentira sobre você, se alguém te colocasse na cadeia, se alguém te enganasse, te traísse, te injuriasse, porque você falou de Jesus? Esse foi o grande motivo de Paulo estar preso em Roma, né? E lá ele escreve essa carta. Agora eu entro na pregação, meu Deus. Porque o verso da palavra de Deus me saltou aos ouvidos, você acredita? Eu já preguei várias vezes sobre isso. Meus amigos talvez já falam, de novo, né? De novo. Mas é que sobre agora me veio um texto que eu nunca tinha visto. Não que já tenha alcançado, não que eu já tenha obtido tudo isso. Aí eu pensei assim, como assim? Você acredita que agora caiu a minha ficha? Como assim? Paulo, você está dizendo isso? Quem dirá eu? Ou quem dirá Marildo? Como reagiríamos? A pergunta era no começo, como reagiríamos a uma mentira? Quando alguém fala mal de você, quando alguém fala mal da gente? Não quero dizer que eu já venci. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não quero dizer que já venci ou já me tornei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio para o qual Jesus Cristo me conquistou. Essa é a grande corrida.
né? Não é uma corrida de 21 quilômetros. Não que eu já tenha obtido, Paulo falou assim, tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar. Aí eu fiquei pensando, o que Paulo está dizendo? Não que eu já tenha alcançado tudo isso. O que seria tudo isso? Paulo era essa pessoa aqui, ó. Eu vou dar o currículo dele aqui para você entender. De novo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, a pessoa que tem esse currículo faz a pergunta. Não que eu já tenho obtido. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há da lei, irrepreensível. Rapaz, só tem uma pessoa melhor que Paulo, Jesus Cristo. Só tem uma pessoa melhor que Paulo, e ele que diz isso, não que eu já tenha obtido tudo isso. O que ele já obteve? O que ele obteve tudo isso? Né? O que seria isso que ele já obteve? Não que eu tenha obtido tudo isso. Que me instigou lá a ler de novo, 20 vezes, 10 vezes, 30 vezes, no livro de Filipenses. Vou ler aqui para vocês. Está lá em Filipenses, capítulo 3, 7 a 11. Paulo diz o seguinte, ó, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu lhe servo? Porque perdi todas as coisas. Eu os considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, como Paulo está falando isso, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí que eu fui compreender por que Paulo estava dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso. Ele diz o seguinte, vou traduzir aqui, vou traduzir na minha linguagem. Tudo que eu desejo é conhecer a Cristo. Segundo Paulo dizendo, não tinha todo o conhecimento pleno de Cristo. Paulo, havia experimentado todo o poder que foi manifesto. Não, Jesus tinha manifestado todo o poder quando ressuscitou. Mas Paulo ainda não entendia esse mistério da ressurreição. Como é que pode? Como é que aconteceu? Não acontece conosco ainda hoje? Será que Jesus existe? Será que a morte foi verdade? Tem muita gente questionando isso. Acontece até hoje. E Paulo, que tinha se convertido através da voz do Senhor, foi Jesus que falou para ele, ele estava indo para Damasco, ele falou assim, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele cai, fala, quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor? Conversão direta, chamado direto. Podia ser orgulhoso, né? Podia ser quem me chamou, ele fala até isso, mas quem me chamou foi o que eu aprendi, conheci, através do próprio Senhor Jesus Cristo, ele que me ensinou e eu ensino vocês. Paulo se preocupava, ele talvez dizia assim, nossa, tem tantas coisas que são sem importância e eu ainda dou tanto valor. Essa era a preocupação de Paulo. Por isso que ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, eu preciso considerar isso como esterco, como lixo, como nada. Tem tanta coisa que eu dou valor ainda, tem tanta
tanta coisa que eu dou valor. Eu fiquei vendo, é o raio-x de nós, nos dias atuais. Nós damos valor em tantas coisas ainda, e Paulo estava fazendo essa reflexão. Ainda dependo daquilo que, para mim, na minha opinião, é a justiça. Olha isso aqui, eu achei interessante. Eu fico pensando, tentando entrar na mente de Paulo, ele dizendo: eu ainda dependo do que é justiça, do que eu vejo como justiça, porque ele era criado na lei, entendia de lei, para ele tudo era lei, que diz a lei, né? Que diz a palavra, que diz a palavra. Você não acha nada, você não pensa nada. O que diz a palavra, Paulo era assim, que diz a lei, que diz então a justiça para ele era o que ele entendia de justiça. E ele diz o seguinte, que ele precisava aprender sobre a justiça que provém de Deus. Sobre a justiça que provém de Deus. É por isso que ele disse, não que eu já tenha obtido tudo isso. Ele estava fazendo uma reflexão e estava se autoanalisando, né? Analise o homem a si mesmo. Paulo estava fazendo isso. Estou me analisando aqui, eu estou ainda precisando conhecer Jesus. Não consigo, Paulo falando isso, não consigo, está ali no versículo que eu li, não consigo tornar-me um com Cristo, da sua própria morte. Eu ainda não consigo. Eu quero ser encontrado, eu quero encontrar Jesus e ser encontrado nele. Sabe como que é? A pessoa olhar para o marido e ver Jesus. Paulo queria, e ele trabalhava para isso. Ele estava falando, olha, a nossa carreira aqui, a nossa jornada é longa, é demorada, é uma caminhada devagar e sempre, não vai muito afoito, porque os dias são difíceis, os dias são maus, você vai ser pego numa dessas aí, vão mentir sobre você, vão caluniar você, vão te colocar numa cadeia, e aí, como é que você está? Né? Tem hora que o dinheiro não resolve. Se o juiz não dê lá, não chegar até o juiz, não tem como você sair da cadeia. Somos uma obra em construção, estamos no caminho, Paulo quer dizer. Precisamos ter em mente, isso já o marido dizendo, precisamos ter em mente isso todos os dias. E esse tem sido o meu grande desafio, de verdade. Talvez o seu também. Nós nos cobramos demais, nós nos comparamos demais. Esse é uma tragédia para mim. Nós ouvimos de menos, falamos demais, nós ensinamos muito, ou temos a vontade de ensinar muito e aprendemos pouco. Se tem algo que me incomoda profundamente quando eu estou num diálogo com uma pessoa, a pessoa fica assim. Rapaz, quase que eu desço da cruz. De verdade, quando você passa meia hora ouvindo, olhando no olho da pessoa, está contando história e longa e vai, está ali, ó. Prestando atenção. Aí quando chegou sua vez de falar, ela faz assim. Amor, você viu? Ela está escrito live. Por que você viu? Está de chorar. Eu vou dar um soco no senhor. Eu não pode. Eu esses dias estava conversando com uma amiga, e ela se separou do esposo dela. Eu falei, nossa, pelo que ela escrevia lá nos stories, eu achei que ela foi abandonada. Aí ela falou assim, seu marido não, eu é que pedi a separação. Sabe por quê? Eu falei, nossa, cara, coisa grave, muito grave. Falta de tempo e de qualidade. Porque ela queria ir para o sul, ele queria ir para o norte. Ela queria fazer algo, ele fazer outra coisa. Quando sentava para conversar, ele pegava o celular. Quando sentava para jantar, tinha que trazer um casal. Eles dois. Só que nunca mudou. Aí ela falou, não quero mais. Aí eu fiquei pensando, meditando em casa. Nossa. Ela falou assim, pensa que eu não fico de olho em você lá, seu marido? Você lá naquela mesinha, tomando café, todos os dias. E para nós, não querendo nos acabar, as pessoas não estão conseguindo ter tempo de qualidades. É isso que Paulo está dizendo. Tem muita coisa que eu preciso aprender a dar menos importância. Eu preciso aprender
dar menos a importância às coisas. Nós vivemos num mundo acelerado. É isso que Paulo está fazendo uma autoanálise falando assim, eu não tenho, não que eu já tenha alcançado tudo isso, mas prossigo pro alvo, né? Tem hora que eu fico pensando assim, né? Já eu, meu marido reclamando comigo mesmo, falando assim, nossa, será que só eu que estou nessa tragédia? Será que eu estou passando dificuldade? Será que só eu que estou sofrendo? Será que não tem dinheiro? Será que, meu Deus, parecia que está todo mundo bem, né? Aí eu falo, Jesus, me perdoa. Perdoa. Nossa! Esse dia uma amiga lá do ponte falou assim, me deu uma palavra de bênção. Eu reclamando ali, nossa, eu queria crescer, queria melhorar, queria fazer isso aqui, né, com esse projeto. Eu nem tinha falado nada, nem sabia que ela assistia. Ela falou assim, nossa, Marildo, para, cara. Olha onde você já chegou. Porque para mim era a maior dificuldade do mundo. Quando a gente está aqui, sabe quanto foi dolorido estar aqui, ó, olhando para vocês. E essa colega, ela falou assim, a Keila falou assim, nossa, Marildo, veja bem onde você já chegou, tá? Você, sua esposa, seu filho. E a gente não se dá conta, né, de que coisas simples é necessário a gente dar uma desacelerada e reconhecer Jesus nas coisas simples, contemplar, né? Parar para contemplar uma árvore, uma flor, uma coisa. A gente não para mais, não tem mais tempo. E o apóstolo Paulo tinha isso em mente. Não quero dizer que eu já venci ou que eu já tornei perfeito. Mas continuo, esse é o conselho dele, mas continuo a correr para conquistar. Sabe? Para conquistar. O que ele queria conquistar? Prêmio. Qual que era esse prêmio? Né? Para qual Jesus Cristo me conquistou. Ele está dizendo assim, eu mesmo estou em transformação. Não pare, não desanime, não olhe para trás. Tinha esse procedimento que ainda não chegou na meta. Ele estava, não cheguei na meta. E nem era esse alvo dele, chegar na meta, era fazer essa jornada. Paulo sabia que ainda precisava ser, sabe, lá na orivesaria era chamado burilado, sabe, esmerilado, talhado bem, trabalhado, para chegar no propósito de Deus na vida dele. E ele escreveu essa carta no final da carreira dele. Era no final da carreira dele. Paulo escreveu no final da carreira dele, falando isso. Não, que eu já tenho alcançado. Rapaz, vai para casa, se aposentar. Que vai ficar preso por Jesus nessa idade, né? Quem está disposto? E Paulo tinha isso. Nós nos comparamos a um corredor que fixa a linha de chegada. Está longe. Onde a gente vê, quando a gente atravessa aquela linha de chegada, vem a vitória, vem o prêmio. E Paulo, em troca daqueles orgulhosos, vamos dizer assim, privilégios judaicos, Paulo, em troca daqueles privilégios judaicos, daqueles nomes todos, Paulo estava em busca. Ele estava renunciando tudo aquilo lá e buscando o quê? Jesus. Seu objetivo principal era conhecer Jesus e ser conhecido dele. Naquela cultura, eu estava lendo, naquela cultura grega da época, valorizava muito isso. O desempenho intelectual e físico. Para eles, a manifestação de Deus se revelava, olha isso, no alto rendimento dessas áreas. Por isso que era ali é o berço dos Jogos Olímpicos, né? E ao final de cada competição, o vencedor recebia uma grinalda de folhas sobre a cabeça e um alto valor em dinheiro. E Paulo pega essa analogia, pega essa figura e começa a explicar isso. A partir disso, Paulo faz
uma analogia mesmo. Ele compara o cristão como um atleta de alto rendimento, ou pelo menos alerta. Fala, olha, você vai precisar ter resistência. É uma batalha tão intensa, que olhar para trás, se você olhar para trás, pode fazer você perder um segundinho, e um segundinho é precioso. E, consequentemente, a corrida. E ele finaliza Filipenses 3, sabe assim? Paulo estava falando para que eles deviam viver de maneira excelente em Jesus Cristo. Paulo, essa era a preocupação. De acordo com o padrão apresentado ali pelo apóstolo Paulo, eles não deveriam viver apenas à procura de mais conhecimento. Deviam praticar o que já sabiam. Essa era a preocupação de Paulo. Sabe? Esse era o alerta de Paulo. A igreja de Filipos, a igreja que foi a primeira igreja que ajudou Paulo, ela nunca deixou de ajudar, mesmo quando ele estava em outro lugar. Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, ele fala assim, olha, vai meu amigo aí, vai trazer notícia de vocês, por enquanto eu estou aqui preso, mas espero que volte e traga notícia para você. E a pergunta minha para você é o seguinte, o que você já sabe da vida cristã? O que você já sabe? Tem muita gente que já sabe, só falta uma coisa, praticar. Segue sua jornada, caminhe, ande, ao fim de alcançar o alvo, que é Cristo. Paulo fala assim, irmão, não penso que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo fala isso. Irmãos, não penso que já tenha alcançado, não acredito que já tenha obtido, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a grande notícia dessa manhã. Esquece o passado, deixe para trás, prossiga para o alvo. É necessário, eu escrevi aqui, é necessário esquecer de tudo aquilo que nos aconteceu, ou pior, aquilo que fizeram conosco, e focar naquilo que nos espera. Adversidades são circunstâncias adversas que vêm contra nós. E tem adversidades que são promovidas por terceiros, que você está de boa, e a pessoa pega uma informação, pega seu nome e lança e tenta destruir a sua vida. Hoje nós temos o Google, nós temos que somos empreendedores, a pessoa vai lá no Google e tenta destruir a sua carreira por um comentário. O que nós fazemos com essa notícia? É necessário nós esquecermos tudo isso e seguirmos adiante. É isso que Paulo está falando. Segue adiante. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas. Eu até acredito que esquecer é difícil, só se nós tivéssemos uma amnésia, né? Mas é lembrar daquilo lá e aquilo não te fazer mal. É um desafio todos os dias. Respirar fundo, senão a gente é envolvido, as pessoas envolvem o nosso nome sem a gente saber. Sem o nosso consentimento, sem a nossa autorização, sem nós sabermos do que eles estão falando. Né? Sei que esquecer é só ter uma evidência. Mas tente, quando você lembrar, não te incomode tanto. Mas, marido, isso é impossível, não consigo, para mim também. Não pensa não. É impossível lembrar do que fizeram para mim. Mas uma coisa eu faço, tento esquecer e avanço, vou caminhando, vou fazer. Né? Vou fazer. Mas eu aprendi o seguinte, o que é impossível para o marido,
Eu não consigo perdoar, não consigo falar para o fulano, é impossível mesmo. Mas em Jesus é possível. Em Jesus é possível. Nós não gostamos de perdoar de nós mesmos, não. É muito difícil, é desafiador. Mas é possível em Jesus. Convide Jesus para fazer parte dessa caminhada, assim como Paulo reconheceu, fez uma autoanálise. Não que eu já tenha obtido tudo isso, mas uma coisa eu faço. Esqueço das coisas que para trás fiquem e sigo e avanço. É necessário. Não jogue tudo para o alto, sabe? Tem gente jogando tudo para o alto sem Jesus. Com Jesus é desafiador, é muito difícil. Você tem uma casa, tem um lar. Hoje eu estava falando com um amigo, ele me deu uma relação de defeito da mulher dele. Quem casou aí? E eu falei, vou te dar uma notícia. Vou te dar uma notícia. Eu estou casado há 35 anos. Vou te dar uma notícia. Vê lá o que você vai falar. Vou te dar uma notícia. Ninguém muda ninguém, rapaz. O que você vai fazer agora? Ela não vai mudar, ele não vai mudar. Ela não vai mudar. E agora, o que você vai fazer com essas que você já sabe sobre ele? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Ninguém muda ninguém. Tem gente jogando pro alto as coisas e ficando sem Jesus, sem consultar Jesus, sem ter essa autoanálise que Paulo fala aqui. Não jogue tudo pro alto sem Jesus. Faz essa autoanálise. Vou esquecer das coisas que para trás ficam e vou avançar para o prêmio que Paulo está falando aqui. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Foi para isso que Paulo foi chamado, para isso que Paulo foi um dia falar, Paulo, Saulo, aquele currículo que eu te apresentei, esse era Saulo, perseguia a igreja. Tem alguém falando de Jesus, ele pegava uma carta e ia lá, né, matava. De repente ele conhece esse Jesus poderoso. As pessoas começam a falar, mas esse daí aqui que perseguia a igreja, mas e agora? É agora. Vou fazendo. Até que Paulo, referência para nós cristãos. Então, meus queridos, eu queria te dizer isso, nessa reflexão. Não quero ensinar ninguém, por favor, não trabalho com isso, não sou disso, não quero ensinar ninguém. Eu quero trazer o seu nível de consciência, elevar o seu nível de consciência, falar que sem Jesus é difícil, com Jesus é difícil, muito difícil, mas sem Jesus é muito pior, é muito desafiador. Entrega a sua vida para Jesus, consulta Ele, reconhece que sem Ele é difícil, assim como Paulo fez, reconhece que não que você já tenha alcançado tudo isso, mas consigo, esqueço, vou tentar fazer uma coisa, vou esquecer das coisas. Eu queria te dizer isso, tá legal? Não jogue nada para o alto. Quando você receber uma notícia ruim, uma fake news, não reage, sabe? A gente, cara, você olha o Campo Grande News, Media Max, tantas coisas ruins que acontecem aqui, Campo Grande, coisa horrorosa. Nossa, as pessoas não pensam um segundo. Estava mostrando para eles, falei, amor, caramba, acontece cada hora uma tragédia. Tragédias, famílias. Nossa, as pessoas não oram, não rezam, não buscam Jesus, não buscam nem um segundo. Eu queria te dizer isso. Não jogue para o alto sem consultar Jesus, sem entregar sua vida para Jesus de Nazaré. Esquece as coisas que para trás ficam e faz um propósito, vou avançar. A corrida é longa, a jornada é longa. Paulo estava de idade, estava na cadeia, escrevendo uma carta que ele chama Carta da Alegria. Por quê? Porque tinha Jesus. Graça e paz, meu amigo. Muito obrigado, meus amigos, amores da minha vida. Obrigado pela honra, por estar conosco. Eu queria te dizer que essa live, essa pregação fica gravada no Instagram, fica gravada no Facebook e a gente edita e coloca no YouTube, canal do YouTube da Igreja Neste. Não custa nada para você curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal lá. Por favor, eu queria te pedir essa gentileza. Só tem um jeito de nós crescermos e aqui Deus mostrou que é possível. Eu fiquei tão feliz
quando a Rita falou assim, partiu da Rita, do Tiago, que tal o pastor fazer nosso culto lá em casa? Eu falei, nossa, nem consultei as bases, pulei de alegria, já sei, nossa, meu sonho, porque era isso. Um dia as pessoas vão falar, nossa, vamos fazer lá em casa? Vamos fazer. Vamos trazer um pouco de unção, de alegria, de Jesus dentro da sua casa. Rita, obrigado. Obrigado, Tiagão. Eu queria orar agora para encerrar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E tenha um domingo cheio de vitória, cheio de amor, cheio de amizade, principalmente, carinho, afeto, amor, alegria e principalmente provisão financeira. Mas nosso, em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos graça, te damos honra nessa manhã. Recebe este culto, esta adoração, este louvor, como aroma suave à tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos neste lugar qualquer inveja, qualquer ciúme, qualquer olho, qualquer seta, qualquer dardo inflamado do inimigo. Proteja esse empreendimento, essa casa, esse lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de morte, todo espírito de divisão, todo espírito de separação, nós cancelamos nessa manhã no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, nesta casa, neste lugar, nesse empreendimento, seja cheio da tua presença, seja cheio de provisão financeira, clientes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz.